Olá, nono ano, a gente hoje vai continuar falando sobre as funções químicas, né? A gente agora está, na realidade, nas funções inorgânicas, né? Que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Na aula passada a gente falou dos ácidos e a gente hoje vai falar das bases, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala das bases, em termos químicos, a gente pode estar definindo uma base como sendo aquela que libera hidroxila e um cátion quando dissociada em água, tá? Então, aqui, ó, olha aqui a minha hidroxila, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala das propriedades, existem algumas propriedades que são comuns às bases, né? E a gente traz 3 aqui que está no livro de vocês. A primeira é que elas conduzem bem a eletricidade quando elas são dissociadas em água, tá? Outra é que elas mudam de cor quando são adicionadas a determinados indicadores. E elas também apresentam o sabor adstringente, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fórmula e o nome das bases. A fórmula de uma base, ela apresenta só 2 etapas. A primeira etapa, ela apresenta um cátion e na segunda etapa, ela apresenta uma hidroxila, tá? Então, é só isso, ó. Então, repara que aqui eu tenho um cátion e aqui eu tenho a minha hidroxila. Aqui eu tenho um cátion e aqui eu tenho a minha hidroxila, tá? Mas o fato é, como é que eu vou nomear essa base? Então, o nome da base, geralmente, ele obedece uma regra que é muito simples. Você vai colocar hidróxido de, e aí você vai colocar o nome do cátion, tá? Então, a hidroxila você vai ignorar, porque a hidroxila sempre vai ter numa base. Então, você vai colocar hidróxido de, e aí você coloca aqui, ó, o nome do cátion. No caso do Na, é sódio. Então, fica hidróxido de sódio, certo? E na de baixo seria o que? Hidróxido de magnésio, porque o Mg é o magnésio. Então, super simples, você coloca hidróxido de e aí você coloca o nome do cátion, ok? E aí, para fechar, a gente vai falar da importância das bases para o ser humano, tá? Quando a gente fala da importância das bases para o ser humano, a gente está falando de várias áreas que elas vão atuar, tá? As bases, elas são muito importantes para nós, porque a primeira coisa que a gente fala aqui é a questão dos medicamentos, né? O leite de magnésia, que é super conhecido, e o hidróxido de alumínio também super conhecidos, são medicamentos, né, que são utilizados como antiácido e laxante, né? Então, são medicamentos que utilizam bases na composição. Outra coisa que a gente fala aqui é que as bases, elas são substâncias muito alcalinas. Algumas são corrosivas e perigosas, como é o caso do hidróxido de sódio e do hidróxido de amônio, tá? Então é o seguinte, quando a gente fala do hidróxido de amônio, ele é encontrado em vários produtos de limpeza doméstica, tá? E o hidróxido de sódio, ele é utilizado para desentupir pias e ralos, porque ele é muito corrosivo, tá? Já a soda cáustica, ela participa de reações químicas com óleos e gorduras, que oferece como produto final o sabão, tá? E o hidróxido de cálcio, ele é muito importante no preparo de argamassa, que é utilizado pela construção civil. Então, quando a gente fala da importância das bases para o ser humano, é importante para a questão dos medicamentos, é importante para a questão da limpeza e é importante também para a questão de obras, né, de construção civil. Então, ela tem uma vasta utilidade para os seres humanos, ok? De base a gente para por aqui hoje e na próxima aula a gente vai falar sobre os sais, ok? Beijo e até mais!